Olá, paz, tudo bom? Boa tarde. Espero que vocês estejam bem, firmados no Senhor durante todo esse tempo, né? Que temos passado aí um pouco distantes e temos uma notícia boa. Estou aqui para poder passar para vocês todas as informações definitivas sobre nosso retorno, né, com o Ministério Infantil. Então, nosso retorno está programado para o próximo domingo, dia 7, né? A igreja volta com as atividades normais, na, na questão da EBD e do culto à noite, né? Ambos presencial, porém com algumas limitações ainda. E o Ministério Infantil também. Então, dia 7, no próximo domingo, nós estaremos retornando com as nossas atividades presenciais. Primeiramente, gostaria de esclarecer que esse retorno nosso está de acordo, né, com as orientações das autoridades e hoje, neste momento, nós temos essa autorização para retornar às atividades com as crianças, né? Até porque as aulas presenciais nas escolas públicas privadas também estão autorizadas, né? Embora essa semana nós tivemos algumas reviravoltas, onde um dia nós tínhamos autorização, no outro já estava suspensa, no outro estava liberada novamente. Esperamos que continue assim, né? Que continue com essa liberação, essa autorização. Permanecendo isso, no próximo domingo, dia 7, nós estaremos de volta com o Ministério Infantil. Pois bem, gostaria de passar para vocês algumas orientações em relação aos protocolos de segurança que nós vamos estar tomando, adotando. Tivemos várias conversas sobre esse retorno, tanto com a liderança da igreja, quanto com os professores. Fizemos uma reunião onde foi possível a gente discutir, conversar e chegarmos em um acordo sobre algumas questões de como funcionar nesse momento totalmente diferente do que a gente já passou, né? Então eu queria passar para vocês os principais pontos, né, de como vai ser, até para que vocês possam ficarem tranquilos e confiar que a gente está programando para fazer o nosso melhor com todo o cuidado possível, né? Todos nós somos pais, todos nós cuidamos e amamos das nossas crianças e nós não queremos tomar nenhuma decisão precipitada e muito menos sem os devidos cuidados. Então, da mesma forma que a gente cuida da nossa casa, a gente quer estender esse cuidado também para as crianças lá na igreja, nas salinhas de aula, tá ok? Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é em relação aos cuidados que nós vamos tomar com eles, né? Cuidados que vocês possivelmente, né, creio eu, que estão tendo na casa de vocês, no dia a dia, né? Que é o que? O uso de máscara obrigatório durante todo o tempo que permanecerem lá, exceto para crianças abaixo de 3 anos, que isso não é aconselhável, né, pelo risco de sufocamento e tudo mais. Mas a partir de 3 anos, uso obrigatório de máscara, tá bom? Então os professores vão ficar monitorando e orientando para que isso seja cumprido, tá? Nós também vamos estar disponibilizando álcool em gel em todas as salas, então a partir do momento que chegarem, durante o processo de aula, na saída, os professores vão estar também tendo essa prática da higienização da mãozinha deles durante todo esse tempo, tá bom? A questão do distanciamento social, também nós estamos prezando por isso, né? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre a questão da quantidade de crianças e o espaço entre cada uma delas, né? Entre esse distanciamento. Então isso é algo que nós
estamos levando muito em consideração para que eles não estejam tão próximos um do outro e tenham contatos, né? Embora a gente saiba que criança é criança e tem coisas que, por mais que a gente tente fazer o nosso melhor e controlar, tem coisas que vai ser um pouco inevitável, né? Mas os professores estão todos orientados para poder tomarem todo esse cuidado com eles, tá? Uma outra coisa, nesse momento, nesse retorno, nós não vamos estar servindo lanche para eles, tá? Justamente para evitar qualquer tipo de contágio através do alimento. Eles estão comendo, cai na mesa, pega de novo e passa um para o outro, enfim. Então, até uma segunda orientação, não teremos lanche para eles, nem de manhã, nem à noite, tá? Então, eles precisam ir tomar do café, um café reforçado, precisam ir lanchados à noite e não deixem com que eles vão sem comer nada, porque no meio da aula eles sentem fome e quando eles estão com fome, o aproveitamento deles é outro na aula, né? Então eles não conseguem se concentrar, não conseguem prestar atenção, então a gente acaba tendo a aula um pouco comprometida por isso, tá bom? Então, por favor, tentem o máximo possível programarem aí o lanche deles para que antes de ir para o culto eles possam ter um lanchinho aí adequado, tá ok? Uma outra coisa, se atentem antes deles irem para a igreja, para que eles não levem algo desnecessário, né? Um brinquedo, um acessório, coisa e tal, porque isso lá acaba acontecendo muito, né? De um querer mostrar para o outro uma coisinha nova, as meninas, né? Com uma maquiagem, uma pulseira, coisa e tal. Então evitem isso também, para que isso não fique passando de um para o outro, tá? É um outro cuidado que a gente quer tomar e pede a ajuda de vocês. Lá também os professores estão orientados para que eles evitem o compartilhamento de materiais, qualquer tipo de materiais que eles forem utilizar, tá bom? Isso também a gente vai ter essa precaução lá, para que um não fique pegando o material do outro. A gente já está planejando, cada um tem o seu material necessário. Aqueles que já levam alguma coisa de material, continue levando o seu materialzinho, né? Os maiores, por exemplo, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu estojinho, para que tenha o seu material individualizado. Os menores que ainda não têm isso, que acabam utilizando o material da própria igreja, vai ser separado, kitzinhos para cada um deles, para que cada um use o seu material também, tá ok? Uma outra coisa, logo que chegar, todas as crianças devem passar pela recepção da igreja para aferir a temperatura delas, tá bom? Então não deixe seu filho entrar, sair correndo por trás, pelos lados, direcione ele, passe pela entrada da igreja para medir a temperatura, tá bom? Se porventura, antes de ir para a igreja, você já percebeu que seu filho, ou dias antes, não tá legal, tá tendo alguns sintomas, alguma coisa relacionado, né? Algum sintoma relacionado ao Covid, por exemplo, um resfriado, uma dor de cabeça, uma coriza, uma garganta, uma tosse, evite levá-lo, por favor, tá bom? Então, tenha essa cautela, essa precaução e qualquer sinal, fique em casa, tá? Isso é um cuidado maior para com todas as outras crianças e para com os professores também que estarão lá expostos e se disponibilizando a esse retorno, tá ok? As salas, elas vão ser limpas, higienizadas, os materiais que eles vão utilizarem também vão ser materiais higienizados, tá? Então, todos esses cuidados, que são esses protocolos de segurança, que são orientações da própria do governo do estado, a gente está seguindo, a gente está tomando, e algumas coisas que são mais específicas nossa de igreja também estamos tomando esses cuidados, tá ok? Agora,
como que vai funcionar, né, o retorno, além dos cuidados que vão ser tomados. Primeira questão, você precisa fazer a inscrição do seu filho, tá? Então, de que maneira? Me mandando um WhatsApp. Me mande um WhatsApp, fala, ó, quero inscrever meu filho para o culto do próximo domingo, do dia tal, tá bom? Por quê? Nós precisamos controlar as crianças que vão por uma série de questões, tanto do nosso espaço físico, que a gente vai estar remanejando algumas salas, algumas crianças, dependendo se o estudo que a gente fez hoje, quase 100% das salas nós conseguiremos manter a quantidade total de crianças que nós temos hoje, mantendo um distanciamento seguro, tá? Mas pode acontecer ainda mais nesse momento em que passamos por um longo período aí de live e tudo mais, então tem muitas pessoas de fora que estão acompanhando a nossa igreja, que com esse retorno, algumas já estão vindo conhecer a nossa igreja e consequentemente pode trazer crianças. Então, se acontecer de ter muitas pessoas de fora, que talvez eles venham sem ter esse controle nosso, então a gente precisa saber a quantidade de crianças que a gente vai ter para até mesmo a gente poder remanejar as salas que tem maior quantidade, se for necessário, tá ok? Então, a inscrição é indispensável, principalmente para os membros da igreja, tá ok? E a inscrição das crianças, assim como tem sido comunicado, inclusive hoje pelo pastor Márcio, faça a inscrição do seu filho somente após você conseguir fazer a sua inscrição. Por quê? Tanto para a EBD, quanto para o culto, as inscrições, a quantidade de pessoas ainda está limitada, porque nós estamos na fase laranja, né? Para a fase laranja e fase vermelha, temos uma limitação de 35%. Se caso progredirmos para a fase amarela, aí isso passa para 70%, então a gente consegue estar ampliando. Mas por enquanto, até no próximo domingo, é 35%. Então, se por acaso você não conseguir fazer a sua inscrição para o culto, para a EBD, você não tem como estar levando seu filho. Então, só faça a inscrição do seu filho depois de você conseguir fazer a sua inscrição. Tá ok? Isso é muito importante também. Você conseguindo fazer a sua inscrição e fazendo a inscrição dos seus filhos, como que vai proceder a chegada deles lá? Primeiramente é o que eu já falei, a medição da temperatura deles, tá ok? Na recepção da igreja, pelas pessoas do Ministério de Integração que vão estar lá. E vocês precisam levar seus filhos até a sala deles, tá? Independente da idade. Por quê? Porque no meio do caminho eles encontram um amiguinho que eles estão morrendo de saudade e vai ser inevitável eles se abraçarem, eles brincarem, eles se agarrarem. Então, de nada vai adiantar se a gente, de dentro da sala, estamos tomando todos os cuidados, se antes ou depois também a gente não tivesse cuidado com eles. E o antes e depois, a gente precisa da participação e colaboração dos pais, tá ok? Dentro da sala a gente consegue controlar, mas antes, aí é cada pai com o seu filho, tá bom? Então vocês precisam levá-los, tá? E também buscá-los. Por favor, isso é extremamente importante. E o buscá-los é no imediato ao término do culto. Acabou o culto, acabou a EBD, corre lá para cima e já pega seus filhos. Até porque, uma outra informação importante, tanto na EBD, que isso já acontecia, mas também no culto, as crianças, elas irão diretamente para as salas, tá? Assim que chegarem, os professores estarão na igreja
vão se programar para chegar na igreja pelo menos com 30 minutos antes, tá? Para receber seus filhos. Então, quando vocês chegarem, leve seus filhos direto para a sala. Eles não vão ficar no culto, tá? Nesse retorno, nesse início, até mesmo em função dessa capacidade reduzida que vai estar no culto. Então, imagina, se a gente tem lá 40 lugares ocupados de adulto e mais 15, 20 crianças, a gente vai extrapolar o que a gente pode ter, né, de distanciamento ali no culto. Então, por isso, esse buscar imediatamente, os professores eles vão estar um tempo maior com os seus filhos na sala de aula, tá? 1h30, possivelmente. Então, isso é cansativo, é desgastante, tanto para os professores, quanto também para as crianças, principalmente os pequenos. Depois de muito tempo, eles começam a ficar inquietos. Então, assim que acabar, primeira coisa, corre lá e pega seu filho. Uma outra coisa importante, nesse momento que você buscar seu filho, evite o social, tá? Infelizmente, nós precisamos tomar algumas medidas e alguns cuidados. Então, pegue seu filho, dá uma boa noite para um, uma boa noite para outro e até o próximo domingo. Porque senão vai ser difícil cada pai conseguir controlar seu filho ali, né? A gente sabe disso, quando termina o culto, eles, né, querem extravasar ali, correndo, brincando um com o outro. É motivo de alegria isso para eles, estarem com os amigos, assim como é para nós. Mas infelizmente, né, precisamos nesse momento ter esse cuidado maior redobrado, ok? Uma outra coisa, eu tô com uma colinha ali para eu não esquecer, tá bom? Então tô olhando ali. Nesse momento não haverá mudança de sala de aula para nenhuma criança. Na sala em que eles estavam antes do início da pandemia, eles retornam agora. Os que estavam na ovelhinhas continuam ovelhinhas, quase lá, e assim por diante. Tá? Não, por quê? Porque a revista está no meio nós estamos no meio de uma revista, e para fazer mudança de sala agora, crianças iam ficar sem revista quando mudarem para outra sala. Ia ter um currículo ali também naquela revista pela metade interrompido, tá bom? Então nesse momento não teremos mudança de sala para nenhuma criança, mesmo que seu filho já fez aniversário e já teoricamente iria para outra sala. Vamos segurar um pouquinho, mais para frente, quando terminar a revista, a gente volta a avaliar isso daí e fazer as mudanças necessárias, tá bom? Como que vai funcionar a questão da quantidade de crianças por sala? Como eu comentei, nós fizemos uma avaliação lá do nosso espaço físico de cada sala. Tem salas que nós já temos um número reduzido de crianças, 4 crianças em algumas salas, e a sala comporta ter um distanciamento, né, razoável ali, considerável para eles não ficarem tão próximos. Então, para algumas salas isso não vai mudar, não será impactado. Nós temos hoje duas salas em questões, que é as ovelhinhas e os quase lá, que é onde nós temos o maior número de crianças. Como que nós vamos fazer? Até uma outra informação. Eu preciso que a inscrição do seu filho seja feita até o sábado. Por quê? Porque no domingo de manhã eu não vou nem estar olhando o WhatsApp quando eu acordar e já vou direto para a igreja com a cabeça focada no planejamento lá, como vai fazer. Então eu não tenho como ficar olhando o WhatsApp para saber se algum pai esqueceu ou não de me mandar. E, infelizmente, se você não me mandar até no sábado, eu não vou ter informação do seu filho e de repente chegando lá, nós não programamos, né, um espaço para ele. Então se programe com isso. Então, quando chegar no sábado à noite, eu já vou ter informação de quantas crianças estarão em cada sala. Se nessas salas que estão mais cheias tiver uma quantidade razoável de criança, nós estaremos remanejando eles para 2 espaços maiores. Um espaço é a cozinha, que tem um espaço maior, onde a gente consegue ter as mesas e as cadeiras distanciadas uma da outra.
e mantendo a quantidade de crianças que nós temos hoje regularmente, tá? E um outro espaço, se for necessário, é o fundo lá no térreo, que é a sala dos jovens, próximo do banheiro feminino, onde tem os estofados. Lá também é um lugar legal que dá para a gente poder ter um distanciamento entre eles, tá bom? Mas isso, só faremos essa mudança se a gente tiver uma quantidade considerável de crianças nessas salas. Se não, nós manteremos nas próprias salas mesmos, respeitando esse distanciamento. Então você vai saber aonde que vai ser a sala do teu filho no domingo de manhã, tá? Nós vamos estar lá na recepção te dando essa orientação, tá? Dificilmente a gente vai conseguir ter isso antes, mas no domingo, na hora que você chegar, você vai ser direcionado aonde que é a sala do seu filho para você levá-lo até o local, tá ok? Uma questão importante. Eu falei que quase 100% das salas. Por quê? Somente no berçário nós temos uma preocupação um pouco maior pela questão dos bebês. Porque eles estão praticamente o tempo todo no chão, né? Embora os EVAs também serão higienizados, né? Os professores, eles não colocam os pés diretamente nos EVAs, então eles tiram o calçado antes, eles têm aquelas proteções de pés que eles colocam, né? Vai haver luvas também disponível. Então, mas bebê é um pouco mais complicado e é mais difícil de controlá-los, porque às vezes eles vão querer pegar um brinquedo que está com o outro, vai querer relar um no outro, enfim. Para o berçário, que é de 0 a 1 ano, a quantidade nós vamos limitar em 2 crianças, tá? Então, você precisa correr, fazer a sua inscrição e a inscrição do seu filho, para poder garantir. Até porque no berçário, até pelo espaço físico, e como envolve um pouco mais de movimentação dos professores no cuidado das crianças, nós temos 2 professores para o berçário. Então, para colocar 3 professores, começa a ficar um pouco mais complicado para o distanciamento dos professores também, tá bom? Então, até contando também com possíveis visitantes, né, inesperados que pode vir sem ter conhecimento das nossas regras e inscrições e tudo mais. Então, para você que é da igreja, o berçário está limitado a 2 inscrições. Para o restante das salas, a princípio, nós conseguiremos manter a quantidade de crianças. Se por acaso eu começar a receber inscrições de pessoas de fora, talvez a gente não consiga atender para todas as crianças da nossa igreja, porque vai extrapolar e até mesmo no espaço que a gente já está remanejando, que é maior, talvez não comporte, tá bom? Então, se você pretende vir no próximo domingo, acesse lá, faça sua inscrição primeiramente e depois me mande um WhatsApp do seu filho, tá ok? Uma outra informação importante é o seguinte, sobre as gravações das aulas, né? Durante a pandemia nós viemos tendo as gravações regular das aulas, né? Com os professores de todas as turmas. Porém, nesse momento, o que acontece? Nós temos um quadro bem enxuto de professores. Embora nós louvamos e agradecemos muito a Deus pela vida de cada um, pela disposição de cada um deles, e sabemos que quem está ali são pessoas que Deus colocou, que amam esse ministério, enfim. Mas nós não queremos sobrecarregar também os professores, porque os nossos professores são todos voluntários e eles têm a vida normal deles, a mesma vida que eu e você tem, né? De cuidado de casa, cuidado de filhos, de trabalho fora, eles também têm, de estudo. E se os professores tiverem que gravar a aula e também preparar a aula para o domingo, isso pode sobrecarregá-los e pode ser que eles não consigam fazer nenhuma coisa nem outra com qualidade da forma em que a gente deseja. Então, o que nós deixamos combinado? Aquele professor
que conseguir encaixar a gravação da aula na sua rotina, ele está liberado para fazer, tá? Aqueles que não conseguirem, então eles estão liberados também para não terem essa obrigatoriedade, tá ok? Até mesmo essa gravação daqueles que conseguirem fazer, talvez não seja na própria semana da aula, pode ser que seja uma semana depois, então nós estaremos postando isso uma semana depois, né? Então se você perdeu, fique de olho, que pode ser que você receba no grupo dos pais lá, a aula vai ser informada de qual dia foi, para o seu filho acessar, tá bom? Mas isso, como eu falei, não vai ser algo regular como estava sendo. Vai depender da disponibilidade de cada professor. Então, nós queremos priorizar o retorno. Gostaríamos que todos pudessem retornar, né, presencialmente. Mas, infelizmente, nesse momento ainda temos uma restrição e esperamos que isso progrida aí de uma forma positiva, né? Nas próximas semanas, tá ok? Então essa é uma informação extremamente importante também. Eu acho que é isso, tá? O que eu tinha para passar para vocês. Desculpa o vídeo longo, mas foi muito mais curto do que nossa reunião com os professores, tá? Procurei enxugar o máximo aqui, mas eu achei importante gravar esse vídeo e passar para vocês, explicando detalhe por detalhe, para que vocês possam entender melhor do que apenas colocar umas informações por escritas, apenas com tópicos e algo pontuais. Eu quis fazer isso para ficar mais claro, para vocês poderem se sentirem seguros em levarem seus filhos, que a gente tem buscado toda a informação e estamos dispostos a fazer o melhor, como sempre, todos os professores empenhados, tá bom? Então, se caso ficou alguma dúvida, se tiver alguma informação que talvez eu não comuniquei, pode mandar aí no grupo que eu vou estar esclarecendo para cada um, tá joia? Então, um abraço a todos e espero aí a inscrição do seu filho para o próximo domingo. Todos nós estamos desejosos e ansiosos em poder recebê-los e retornarmos aí, né, de forma gradual a esse tempo com as crianças lá na igreja. Tá ok? Grande abraço a todos e até mais.